Galerinha, como é que estão vocês? Como é que passaram a sua semana? Espero que tenha passado muito bem a sua semana. Estamos iniciando aí o nosso quarto e último episódio dessa série com o tema Obesidade tem cura. Lembrando a vocês que esse tema nós propusemos ele porque é uma das, segundo os grandes cientistas, os grandes estudiosos do mundo, é uma das doenças que mais vai matar de 2035 para frente. E 2035 está bem aí, nós estamos em 2024, então nasce essa responsabilidade porque eu sou um ex-obeso. Eu sou uma pessoa que há 2 anos e meio atrás, 2 anos e 6 meses aproximadamente, eu estava em 128 quilos, fazia 2 anos que eu não punha água na minha boca, tinha que sujar a água, não comia fruta, a pizza era a minha salada, o hambúrguer era a minha fruta e o refrigerante, aquele negrinho, era a minha água. Até que a Covid-19 em 2021 bateu na minha porta e aos 45 do segundo tempo, quando eu olhei a porta da UTI, eu disse para Deus, se o Senhor me der uma oportunidade, eu mudo a minha vida e eu vou praticar esporte e eu vou incentivar, motivar e trazer pessoas para o lado de cá. Pois bem, nós se predeterminamos e até o dia de hoje nós derrubamos 53 quilos, nos tornamos o 94º melhor triatleta no mundo, no Mundial de Hamburgo ano passado na Alemanha, 6º melhor sul-americano, 14º latino-americano e fechamos o ranking da Confederação Brasileira de Triatlo como o 5º melhor triatleta na categoria 45-49 anos na modalidade Sprint Triathlon. E quero usar tudo isso hoje para que você tenha a prova viva nas tuas mãos, que se para mim teve jeito, para você também terá. E as minhas convidadas para fechar esse episódio, hoje estou ao lado das mulheres super empoderadas. Porque além de serem excelentes profissionais, são mulheres que também levantam na madrugada, praticam esporte e amam o que vive. Inclusive uma delas, além da corrida, é apaixonada por vôlei, tá fazendo vôlei de manhã, de tarde, de noite, você vai ouvir a história dela daqui a pouco. Mas eu queria neste momento já apresentar a nossa primeira convidada, é a minha fisioterapeuta, treina comigo também todos os dias, Poliane Oliveira. Bem-vinda ao podcast Esporte é Vida, Poliane. Obrigada, bom dia a todos. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. É muito importante a gente mencionar sobre temas como obesidade. É algo que realmente tem tomado a vida de muitas pessoas e é importante a gente ter exemplos, né, como o Rodrigo e outras pessoas também. Eu atendo muito paciente que tem histórias, né? Poucos pacientes obesos, mas que já passaram por isso e realmente é uma inspiração, assim, tudo que eles conseguem através do esporte. Doutora Mayra Pirza, bem-vinda! Bom dia, gente. Eu tô super emocionada de estar aqui. Eu não conhecia a tua história, Rodrigo. Tô realmente bem tocada. Vou te contar o porquê. Primeiro, eu quero agradecer de novo, mais uma vez, o convite. Eu quero falar com os telespectadores. Esse é um assunto que eu amo. Sou uma entusiasta da atividade física, da vida saudável. Falo que isso é minha vida. Eu não conseguiria viver sem estar nesse mundo. Falo, obrigado, meu Deus, por ter me dado essa oportunidade. Porque, além de ser meu trabalho, às vezes eu falo, nossa, eu tô mesmo trabalhando. Porque eu gosto demais de viver isso aqui. Mas eu fiquei muito emocionada com a tua história, porque, não sei se tu sabe, o meu pai faleceu de Covid. Uau, então, eu vivi o Covid de uma forma muito intensa, né? Meu pai não era obeso, meu pai não fumava, meu pai não era de vida noturna, meu pai era um cara muito muito ativo, inclusive muito novo. Mas, por uma ironia do destino, meu pai teve Covid, ele ficou 21 dias internado e eu vivi aquela UTI. E aí eu ficava ali, eu falava, pai, juro pra vocês, por isso que eu fiquei muito emocionada com a tua história, eu falava, pai, isso aqui não vai ser à toa. Eu vou ser muito mais engajada em propagar a vida saudável. Porque o que eu vi ali? Quem mais faleceu de Covid ali é quem era obeso e idoso, não tinha massa muscular, não tinha saúde. Quem não tem saúde, quem não tem massa muscular, não resiste. E os médicos falavam, quando a pessoa tem obesidade, o vírus gruda ali na gordura, abre uma cascata inflamatória gigantesca e é muito difícil de sair. E para quem é idoso, não tem massa muscular e tem um monte de comorbidades,
é muito ruim. Então, eu falo assim, eu sou muito chata. Eu falo que eu sou muito chata. E assim, eu era grudada com meu pai. Então eu falo, meu Deus, não vai ser à toa, cara. Meu pai não morreu à toa. Eu vou ficar aqui, eu vou ser chata. Falei, gente, pelo amor de Deus, atividade física é vida. Você tem que fazer musculação, a gente tem que fazer uma poupança muscular, porque se qualquer coisa acontecer, o músculo vai segurar. Porque quem não tem músculo, qualquer coisa... A falta do músculo afeta não só a questão da Covid, mas várias outras comorbidades. Não, né? Gera todas e as outras, assim. Todas as outras. Vocês, não sei se vocês sabem, teve aquele ator que teve politraumatismo, ele quase faleceu. O Kaique Brito. E eu vi uma entrevista da médica dele falando que ele não morreu porque ele tinha músculo. Eu vi isso também. Ele não faleceu porque ele tinha músculo. Ela fala, gente, não é uma questão de estética. Eu até falo que se fosse só por estética, ainda valeria muito a pena. Porque exatamente. Eu acho maravilhoso. Mas a estética é o menor dos ganhos da atividade física. O menor. Eu tenho vários vídeos mesmo que eu tenho gravado, doutora Mayra, que eu falo sobre isso. Eu digo, olha, principalmente você que tem mais de 40 anos, se você quer brincar com seus netos, se você quer ter uma vida saudável, você quer fazer as suas necessidades fisiológicas... Sem precisar de ninguém. Sem precisar de ninguém, massa muscular. É isso mesmo. Quem é a doutora Poliane? Então, eu sou fisioterapeuta, né? Meu nome é Poliana Oliveira. Eu sou fisioterapeuta, especialista em trauma ortopedia e desportiva. Então, eu trabalho com muitos atletas. Hoje em dia, eu trabalho mais com corredores, né, por estar dentro do centro de treinamento, que é o CTP3. Lá tem muitos corredores, muitos ciclistas, então a quantidade de pacientes que praticam esse tipo de esporte é bem maior. Mas atletas como um todo, né? E também pessoas que não praticam atividade física, que a gente faz esse incentivo, né? A tá praticando por conta justamente do que a Mayra falou, né? Quanto mais músculo você tiver, atividade física não só na questão muscular, mas mente, né? Emoção, socialização. Então, tem todo um contexto aí que a prática de atividade física traz para a gente, né? Então, quando a gente tem uma mente boa, a gente consegue muitas coisas, né? Além também da parte muscular. E é isso. Eu trabalho com atletas, porém também com pessoas sedentárias, né? E nesse incentivo aí para a prática de atividade física. E pratico também, né, a corrida. Antes da corrida eu fiz um período de jiu-jitsu e sempre na academia, né? Antes eu não praticava de uma forma muito contínua como hoje, né? Mas quando eu decidi, não, eu quero correr e vi que precisava de um reforço muscular, fiz um período ali de acho que uns 9 meses, quase um ano, lá no CTP3, né, no funcional. Comecei dia 24 de dezembro, não esqueço. Quem quer faz qualquer dia, né? Uma véspera de Natal. Eu estava lá tremendo, né? Porque fazia um períodozinho, uns 3 meses que eu estava fora da academia. E aí comecei. Daí em diante não parei mais, só por questões aí de enfermidade, uma virose, alguma coisa que a gente tem que repousar também, né? Faz parte do processo. Mas desde então foi bem direto, e aí quando eu vi que já estava bem consolidada mesmo a minha musculatura, eu fui e me coloquei, né, a praticar a corrida. E aí deixei um pouquinho de lado o jiu-jitsu. Legal. Não sei até quando, porque é muito bom também a prática do jiu-jitsu. E tô nessa, tô amando, tô apaixonada já pela corrida, e tamo aí. Quem é a doutora Maíra Pisa? Se apresente, por gentileza. Meu nome é Mayra, eu sou nutricionista clínica esportiva. Eu falo que eu entrei no esporte assim... Eu trabalhei em hospital, cheguei a trabalhar em hospital, mas aquilo não me deixou confortável. Porque eu falava assim, nossa, eu quero muito trabalhar com quem quer ter saúde e não tratar a doença. Eu não queria tratar a doença, eu queria... trabalhar com quem quer ter saúde. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Então, como eu sempre gostei muito do esporte, aí eu comecei a fazer minha especialização em nutrição esportiva, e depois eu comecei a fazer vários cursos nessa área, e aí eu comecei a trabalhar com atletas de corrida, de crossfit. Hoje eu atendo, enfim, jogadores de futebol, Ironman, meus triatletas. Inclusive, um pacientaço teu treina comigo todos os dias, tem 54 anos de idade. Sim. Ele é o segundo mais disciplinado. O primeiro sou eu. Muito bem. Porque eu levanto 3 da manhã, 4 horas eu já estou na área de treino. Ele chega às 4h05.
É o Betão. Os triatletas são os mais E eu fico admirado de focados. ver a forma que a senhora cuida dele, da alimentação dele. Inclusive, ele tá afinando cada dia mais. Ele tá e os ótimo. músculos dele já tá começando a Sim, reluzir. sim. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo. Na verdade, eu falo assim, Deus manda os pacientes incríveis pra mim, porque eu falo muito isso, meus pacientes viram meus amigos de fato. A gente tem uma relação muito boa, eu fico emocionada. Eu sei que tem paciente correndo, foi para Indomit, eu sei de paciente que vai fazer maratona na Europa, eu sei de paciente... no dia da prova, eu fico aqui, eu fico esperando o resultado, eu quero saber, porque assim, a gente acaba se envolvendo. E eu falo assim, nossa, é uma equipe. E a motivação deles, aquilo que eles entregam, eu acho muito incrível. Porque não tem ninguém que não faz nada da vida. Ninguém é assim, eu sou só atleta. Que isso já é muita coisa. Quem vive do esporte é muita coisa. Mas eu falo que todo mundo tem uma vida secundária, trabalha, tem filhos, tem netos, tem tudo. Então, aquilo ali é um esforço muito grande. Então, eu sou muito fã do atleta. Eu falo isso o tempo todo, sou muito fã do atleta. E é só para confirmar rapidinho, desculpa te interrompendo. São pacientes que realmente eles são extremamente disciplinados, porque a gente tem muito paciente em comum, sim. né? Então, eles realmente procuram todos os profissionais possíveis. Sim, né? eu falo isso. Tenham um alto rendimento. Não é só querer correr, não é só colocar um tênis. Andar de bike não é só comprar uma bicicleta. Isso tem todo um trabalho. Eu falo, isso é uma equipe realmente multidisciplinar. E você precisa confiar com quem você tá. Falo para os meus pacientes, olha, faz o básico. Usa o intratreino. Usa a suplementação. Você vai ver hoje... Ontem eu atendi uma corredora, uma maratonista. Ela falou assim, Mayra, eu tô chocada como a suplementação faz diferença. Eu falei, parece milagre, né? Mas se você fizer, você vai ver a diferença. Vai ver a diferença. Então é isso, eu trabalho com atletas há 10 anos. Sou apaixonada pela minha profissão, sou apaixonada pelo esporte. E eu tô sempre aí em busca de mais conhecimento. Eu sempre quero trazer coisas novas, o que tá mais atual. E isso me motiva demais. Eu sou muito grata a Deus por essa minha missão de vida. Eu sempre digo, para vencer a obesidade e não se tornar competidor, talvez você não queira nem competir igual a gente, mas ter uma qualidade de vida, eu dou alguns passos fundamentais. Primeira coisa, procure um cardiologista, nutricionista, fisioterapeuta, uma boa assessoria de treinamento. Uma boa assessoria é importante. Alimentação, suplementação, hidratação, noite de sono, descanso ao seu corpo e resiliência. São os 10 passos que eu apliquei na minha vida e estou colhendo os resultados por isso. Como eu digo sempre, se você ficar sentado só reclamando da vida, olhando para cima, a vida vai passar e você vai ficar para trás. Pega a visão. Doutora Poliane, vamos já aqui a primeira pergunta para a senhora. Primeira coisa é o tema. Obesidade tem cura? Tem. Beleza. Lógico que tem. Tem vários exemplos que passam lá no consultório que são curados, né? Na verdade, é um tratamento, né? Um acompanhamento que você tem que ter essa rotina de vida pro resto da vida. Né? Assim como outras doenças, né? A obesidade é considerada uma doença. Então, como outras doenças, algumas elas passam por todo um processo e precisam ali ser mantidos. Né? A obesidade se caracteriza dessa forma. Mas eu considero ter cura. Tem cura. Né? Assim. Doutora Mayra, obesidade tem cura? Eu tava vendo uns dados aqui na Convenção de Genebra agora, de 2024. Trouxeram os dados de 2022 e a população adulta dobrou a quantidade de obesos na população adulta e quadriplicou nas de adolescentes. Então, é algo que a gente tem que ter um olhar muito atencioso, um olhar muito cuidadoso. É uma doença, sim, é uma doença multifatorial e ela precisa ser tratada como doença. Como? Com uma equipe multidisciplinar. Não é, e eu sempre falo isso, a gente tem que ter muito cuidado ao falar com o obeso e sobre o obeso, porque é uma doença. E geralmente ela está associada a um problema emocional grave. Problema emocional grave. Baixa autoestima, ansiedade, depressão, compulsão alimentar. Então, tem vários fatores associados. O que eu sempre falo? É uma doença que tem que ser tratada como doença.
O paciente tem que ser um paciente acolhido por nós. Conscientizado. Não é aquele negócio, é falta de vergonha na cara. Não é falta de vergonha na cara, não. Não é falta de vergonha na cara. A obesidade, o paciente obeso, ele tem hormônios alterados de fome e saciedade. Então, ele sente mais fome, ele sente menos saciedade. O corpo do obeso é um corpo inflamado, o intestino é um intestino ruim, com disbiose. Então, ele sofre. O obeso sofre. Demais. Eu até acho interessante, eu não saber da tua história, como eu te falei, o obeso, ele sofre demais. Então, assim, esse body positive que está hoje aí, eu acho, assim, muito, muito perigoso. Porque existe uma linha muito tênue entre você se aceitar como você é e você se descuidar. Você se amar é a primeira coisa que tem que ser feito, isso independente do seu corpo. Exatamente. Se amar não tem a ver com body positive, é algo muito complicado. Porque o obeso, ele sofre demais. É doença, não é estilo de vida. Não é estilo de vida. Mas graças a Deus, Rodrigo, graças a Deus tem cura. A gente precisa estar aí o tempo todo. Acho excelente esse tema aqui do podcast. Porque o teu exemplo é um exemplo lindo. É um exemplo lindo de que o esporte te salvou. O esporte te salvou. E é realmente uma doença. Eu tenho uma empresa, eu visto muitas pessoas, inclusive até ministros hoje, compram roupa na minha mão. E às vezes eu estava nos Estados Unidos, aqueles grandes outlet, e eu via uma roupa. E eu tinha que comprar ou uma numeração maior, ou então quando eu gostava de uma peça, ela era menor. Eu chegava no Brasil, eu tinha que fazer a barra porque eu tenho 1,62 m e com a sobra da barra tinha que abrir as lateral. Nossa. E emendava para mim poder usar aquela roupa que eu gostei. Que tinha gostado. Então é a mínima coisa. Eu era uma pessoa viciada em chocolate. Eu comia em média de 8 a 10 caixas de bombons por mês. Até embaixo do vaso sanitário, até hoje eu não sei. Um dia eu vou perguntar para o senhor por que tem aquele buraco embaixo da louça. Até ali eu escondia chocolate ali para quando eu fosse tomar banho, Nossa, a minha mulher não escutasse eu abrir o chocolate para comer. E a briga dentro de casa era essa. E ela dizia: você vai morrer. Você está se matando. Você vai morrer. Você está se matando. Ia para uma pizzaria, era 16 pedaços de pizza, quase um pote de sorvete de 2 litros e 2 litros de refrigerante, básico na minha vida. Básico. é um sintoma claro de compulsão alimentar. Completamente. Come escondido. Completamente. Quando come em grandes quantidades que você fica assim, nossa, como que eu conseguia comer isso? Como eu consegui comer isso? É um sintoma de compulsão alimentar. E eu tenho dito no doutora Poliane, doutora Mayra, tudo está aqui na mente. Assim como eu canalizava para o mal, vamos dizer assim, para me destruir, Pro mal, sim. eu virei agora o Virou a canhão, o Swift da minha mente. E por isso, aquilo que eu fazia por mal para mim, hoje eu faço por bem. É isso. 7 horas da noite eu tô dormindo. Ó, coisa boa. 5 para as 3 da manhã eu tô de pé. Tô gravando vídeo. Tô tocando na porta dos meus amigos, daqueles que vamos pra cima, deixa de ser vagabundo. Vamos acordar. É tempo, é hora, depois não vai adiantar chorar. Depois que a noiva do diabo entrar no corpo, não vai adiantar. E vamos para quem é a noiva do diabo? A diabetes. Porque também da obesidade vai ocasionando várias coisas, vai desencadeando vários tipos de doença, e a consequência é essa. E graças a Deus, assim como eu, tem muitas pessoas que já não estão mais romantizando a obesidade. Para quem não sabe, aquela senhora lá do exterior, não sei se é americana ou europeia, que fazia os videozinhos com as roscas, a cor de rosa, vermelha, verde, romantizando a obesidade, ela faleceu esse ano. Então não brinque, acorde, lute, canalize a sua energia e vai pra cima, porque você pode mudar a sua história. Pode ou não pode? Pode. Se assim como teve pra mim e pra muitas outras pessoas, todos podem fazer. Vocês são especialistas nisso, vocês pegam casos, eu imagino, grandíssimo disso. Então vamos lá. Uma internauta mandou aqui a pergunta para as especialistas. Então vamos começar pela doutora Poliane. Ela diz aqui, como a fisioterapia pode desempenhar um papel crucial no tratamento da obesidade e no caminho em direção à cura?
A fisioterapia, assim como o profissional da educação física, né? Ele vai trabalhar em cima de exercícios físicos. Né? A gente tem um trabalho tanto de reabilitação quanto de prevenção. Né? Hoje a gente bate bastante com relação à questão preventiva, que é justamente o uso de atividade física, de exercícios físicos para isso. Mas eu costumo dizer que o papel do educador físico ele é bem mais importante na perda de peso, né, junto com o nutricionista, junto com outros profissionais também, do que o fisioterapeuta nesse sentido. A gente vai atuar mais como prevenção das dores que esse processo pode desencadear. Né? Tanto o processo de você ganhar, né, o peso com a massa de gordura, substituindo ali por massa magra, quanto também o processo de perda, um emagrecimento muito rápido, principalmente em cirurgia bariátrica. Né? Tem uma perda de peso muito rápida e, geralmente, esses pacientes, antes de fazer a bariátrica, não têm uma prática de atividade física. Então, eles não têm uma memória muscular, não têm uma musculatura forte o suficiente. Quando perde, tudo muda, centro de gravidade. Então, você vai ter que ativar musculaturas ali que antes não eram tão ativas, né? E, às vezes, tem até uma substituição ali daquela massa magra por gordura. Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura mais, que a gente chama de intrínseca, mais interna, né? Que justamente vai fazer a sustentação da coluna. Então, a fisioterapia entra nesse processo, para evitar com que esse obeso ou ex-obeso, ele sinta dores por conta da obesidade, junto com uma equipe multidisciplinar, enfatizando aí a participação de nutricionistas, de profissionais da educação física. Doutora Mayra, a pergunta para a senhora é: você já se deparou com pacientes que conseguiram superar a obesidade de forma significativa? Se sim, quais foram as principais estratégias que eles utilizaram e como você os apoiou nesse processo? Nossa, sim, demais. Assim, eu acompanho pacientes, como eu falei, há mais de 10 anos, e eu falo que eu consegui ver, e o que isso é um presente, é ver a transformação na minha frente. Então, eu vi pacientes perderem 30 quilos, 40 quilos, ao longo de uma jornada. Né, de uma jornada. Não foi assim, e eu não sou contra, não vou aqui, né, militar contra cirurgia ou qualquer coisa. Eu acho que em alguns casos ela é até importante, mas eu sempre falo, quando alguém chega para mim: ai, Mayra, eu pensei em fazer cirurgia, eu falo: me dá uma chance. Me dá uma chance aqui, vamos junto tentar mais uma vez, mas vamos mudar essa cabeça. Eu sempre peço também para o paciente fazer terapia, porque, como eu falei, o paciente obeso ele tem algo emocional que está ali, porque não é comum você querer descontar todas as suas emoções na comida. Então, a gente precisa saber onde é que está, o que foi que aconteceu para o paciente estar ali querendo descontar tudo na comida, esconder o que está sentindo. Porque o paciente geralmente é assim: nossa, eu tô muito angustiado, mas eu preciso comer. Porque aquela sensação de comida te traz um prazer momentâneo. Só que passa. O que a atividade física não faz. A atividade física ela vai te dando aquele prazer e o prazer vai ficar. O alimento não. Comeu, passou. E o nosso corpo é assim. Quando a gente está muito estressado, o cortisol aumenta. Quando o cortisol aumenta, os neurotransmissores da felicidade diminuem, serotonina, dopamina. Por isso que a vida hoje, é por isso que as pessoas vão ficar mais obesas, por isso que vai ter, como tu deu esse dado e eu dei o meu, porque a vida é assim, a gente é fugindo de pitbull o tempo todo. É um estresse muito alto. Quando o estresse está muito alto, os neurotransmissores, eles caem. E o nosso cérebro, muito inteligentemente, não manda a gente comer salada, não. Manda a gente comer chocolate. Por quê? Porque tem triptofano. O triptofano te dá aquela sensação de prazer. Te manda comer algo com glutamato sódico, pastel, coxinha. Por quê? Te dá prazer. Você está angustiado, triste, estressado e o cérebro te manda ter prazer. Aí que entra esse ciclo vicioso que eu peço para quebrar. A atividade física. A gente precisa também de rotina. E existe um prazer gigantesco na rotina de atividade física, de alimentação, de tudo. Então eu falo que é um processo doloroso, sempre falo, eu não passo a mão, meu Deus, olha, vai ser tranquilo, não é tranquilo o início. Você sente um pouco mais de fome, até se acostumar. Eu falo, quem está acostumado a comer 16 pedaços de pizza e vai comer 2, vai sentir fome.
vai sentir fome no primeiro momento. Até se acostumar. Não vai sentir prazer, né? Com a nova até alimentação. se acostumar com aquilo ali, demora um pouco mais. Depois tu fica pensando, né, Rodrigo? Como que eu comia 16 pedaços de pizza? Como é que é? Então, tudo é costume. Eu sempre falo, valoriza o processo. Perdeu 2 quilos esse mês, vamos comemorar. Vamos comemorar. Porque de 2 em 2 quilos a gente vai chegar lá. Eu não sou também contra os anorexígenos e que estão hoje na moda e tudo. Não sou totalmente contra. Mas uma coisa eu sempre falo, e que é muito importante, é que o cuidado que a gente tem que ter com esses anorexígenos é que eles tiram a sua vontade de comer. Então, imagina aqui, Rodrigo ama comer pizza, ele ama comer em grandes quantidades, ele vai começar a tomar aquela canetinha, e aí a canetinha tira a vontade de comer. E aí os meus pacientes me falam, Mayra, é uma sensação assim, tu olha a comida e não quer comer. Eu falo, nossa, interessante, né? Realmente é algo interessante. Para quem está com uma resistência à insulina, é muito bom, porque baixa a insulina rápido. Então, eu sempre falo, não sou contra, sou a favor em alguns casos, mas o que eu sempre falo é que precisa ter um processo, que é o quê? Você aprender a comer. Você vai ter que passar pelo processo de querer comer e dizer não. Porque aqui, assim, é muito fácil. Tu tá olhando a comida aqui, não quero comer. Mas quando você passar o efeito do remédio, você vai olhar e vai querer. E a gente não pode se mimar tanto. Porque esse tá se mimando, você está se destruindo. Eu gosto de trabalhar com uma coisa chamada Mindful Eating. O comer consciente. Eu posso comer isso aqui. Mas deixa eu pensar aqui se isso vai valer a pena. Vai valer a pena hoje. Porque assim, eu também posso comer isso aqui no sábado à tarde com os meus 2 filhos, que a gente vai numa pizzaria e aí eu vou comer um docinho. Mas sábado à tarde eu vou comer consciente. Eu vou comer porque eu estou escolhendo comer nesse dia. E não agora porque eu estou aqui sem fazer nada, entediada. E aí eu só vi e quero comer. Se não tivesse aqui, eu não ia comer. Então, ter essa consciência de saber dizer não, querendo dizer sim. E o que vai fazer com isso no dia de amanhã? É o que eu digo, você quer comer uma pizza? A gente no pré-prova come. Eu como 4 pedaços de pizza num campeonato, na noite anterior da prova, porque vai transformar em lenha no outro dia. É isso mesmo. Carboidrato, que eu vou precisar para gastar. Então o problema não é comer. O problema é comer mal e o que você vai fazer amanhã com essa energia que está dentro de você. É isso aí que as pessoas têm que ter essa consciência. E eu disse nos episódios anteriores, eu vou dizer de novo, eu disciplinei a minha mente. Todo último domingo do mês é o dia do meu lixo. Porém, nós estamos no mês de abril. O último domingo de abril é o dia do hambúrguer. Mas é o hambúrguer. Eu chego, eu peço, senhor, o pão, a carne, 2 rodelas de tomate e uma folha de alface. Quando eu ponho na minha boca, eu mando a mensagem pro meu cérebro, Rodrigo, já comeu o hambúrguer do mês, agora só daqui 60 dias. Porque o mês de maio, o último domingo, é a pizza. Aí quando chegar em maio, eu vou uma franquia americana que eles têm um abrotinho tamanho de um prato normal. A gente corta em 4. A minha esposa come 2 triângulos assim, eu como 2 triângulos e uma garrafinha de água mineral. Quando eu mordo o primeiro pedacinho, eu mando a mensagem, Rodrigo, já comeu a pizza, matou à vontade, só daqui 60 dias. Então eu disciplinei a minha vida nisso daí. Então, os primeiros 3 meses, como eu digo, foi de tirar a cueca pela cabeça, rasgando. A gente não pode ser hipócrita, vocês são especialistas. Sim, não, é bem difícil, terrível. É bem difícil. Mas depois dos 3 meses, cara, fica tão gostoso, é uma vida tão maravilhosa que a gente vive, uma disposição tão grande dentro da gente, nem parece que o ano que vem eu vou fazer 50 anos de idade. E tudo que eu venho conquistando, eu acredito que é Deus também me dando isso para que some pontos, para que eu possa hoje sentar com um amigo, com uma amiga, com pessoas como vocês e contar a minha história e verem que se, para mim e para muitos que tomaram esse caminho, teve uma saída, há para essas pessoas. E muitas pessoas não querem, até teve amigos, mas o tema, eu preciso abordar esse tema. Eu preciso abordar, eu vivi isso. Eu era para estar morto. Quando a mulher disse para mim, a médica, doutora Thaís, no Ibirapuera, ela disse, o seu problema é grave. Mas se você não falecer nessas 24 horas,
você não vai falecer mais. Olha, eu fiquei olhando com aquele coisa, eu ficava olhando o amanhecer e não chegava dezembro, isso foi em fevereiro 12 de 21, a segunda onda que eles falaram. O meu pai adoeceu nessa, em março. E não amanhecia aquele dia, e eu buscando o ar e esperando, olhando a fresta daquela janela, esperando o amanhecer. Porque ela adotou um protocolo que minha mulher assinou, eu assinei para não levar para UTI. E eu disse, aqui eu quero fazer isso aqui, você tem? Tem, então vamos fazer isso aqui. E graças a Deus, Deus me ouviu. Passou 2 dias, passou 3, passou 4, no dia 20 de março que eu negativei, ela me disse, podemos pedir um exame mapeando todos os seus órgãos, parará? Eu falei, pode. E graças a Deus, quando saiu o resultado, ela disse, olha, só os seus pulmões foram lesados. Mas eu vou passar para você uma terapia na piscina. Procura essa escolinha de natação. Só que lá atrás, em 91, meu grande amigo Ivan Albano, 5 vezes campeão do Ultraman, uma benção de Deus, lá do meu interior de São Paulo, nós começamos a fazer triatlo. Ele começa em 90 e eu comecei em 91. Então meus músculos tinham essa memória guardada dentro. Então eu começo a nadar para fazer a terapia. Só que eu nadava 200 metros, 4 de outubro de 21. E olhe bem, eu começo o processo fevereiro de 21, a doença. Eu fui tomar vergonha na cara mesmo, dia 4 de outubro. Por quê? Porque dia 29 de setembro é aniversário da minha esposa. Fomos para uma pizzaria. E eu envergonhei ela. Eu comi 16, 17 pedaços de pizza, eu comi que nem um porco. Vamos resumir a história. E ela foi lá fora e me pegou e ela me esculhambou. Ela, aquela marinhense brava, ela me esculhambou. Ela disse, você me envergonhou perante os meus convidados. Você prometeu para Deus, Deus vai lhe matar. Porque quando você promete para Deus, não... Mas desceu o pau. Deu aquela raciocinada. 29 de setembro de 2021. No outro dia eu procurei ajuda. Dia 4 de outubro eu estava dentro da piscina. Eu nadava 200 metros e eu começava a chorar. Oh. Não aguentava. E o treinador dizia, faça só o que eu estou lhe dizendo. O processo é a médio e a longo prazo. Para não fazer demoras. De novembro de 2021 a abril, fui inscrito na primeira competição com 36 quilos a menos. Vou ao interior de São Paulo, a cidade de Água de São Pedro, cruzo a linha de chegada em 5º lugar na categoria, volto com a medalha e o troféu no peito. Viajo o mês de maio para os Estados Unidos, estou hospedado na casa dos mexicanos amigos meus, e eles vendo o meu resultado, eu contando que virei triatleta e tal, testemunhando. A filha deles com um notebook começou a procurar triatlo, resumindo, fez a minha inscrição, veio na conversa, já que eu sei é mesmo, fiz a tua inscrição, tá aqui, ó, domingo que vem tem uma coisa. Você tá doida? Que legal. Você tá doida? Como é que eu vou competir com os americanos? Ela falou, não, tá feita a sua inscrição. Vou lá e cravei o vice-campeão em 2022. Dormi com o troféu, gente. Usando a lei da atração. Disse, em 23 eu vou ser o campeão. Voltei lá em Delano, Califórnia, em 23, fui o campeão da competição. Vou agora, dia 28 de abril, vou estar lá em busca do bicampeonato. E vou voltar como bicampeão. E vou ser o único brasileiro da história, vice-campeão e bicampeão. E é o último ano na minha categoria. Porque o ano que vem é o ano dos 50, eu já subo a categoria. Mas por que eu estou falando isso? Ah, Rodrigo, você está seguindo. Não, é para você ter a consciência que se eu, que sou um comedor de feijão igual a você, se não tomar banho eu vou cheirar mal igual a você, pude fazer, você também pode fazer, você pode predeterminar. Segunda pergunta para as especialistas dos internatos. Eu me emociono, senão eu vou tomar o programa da mão delas. E as minhas convidadas são elas. Elas são as estrelas hoje aqui desse programa que veio abrilhantar. Doutora Poliana, a segunda pergunta é, quais são os principais benefícios dos programas de exercícios fisioterapêuticos para as pessoas obesas que buscam alcançar uma vida mais saudável? Aí a senhora pode explanar do teu jeito, quiser acrescentar algo, fique à vontade. Tá, no teu relato, né, que foi bem forte, esse relato de agora, só antes de responder a pergunta, me fez lembrar de algumas pessoas que eu atendo ou já atendi, e que falam com relação a
a isso que a gente está fazendo aqui, né? Conscientizando, falando, contando histórias. E aí, às vezes, quem está do lado de lá se sente meio que, poxa, eu não consigo. O pessoal não entende que eu não consigo. Eu já tentei de todas as formas e não consigo. E aí eu pego a fala da Mayra, né? Com relação a ser além da vontade. Existem processos fisiológicos, existem processos ali de neurotransmissores que estão em alteração e precisam ser balanceados, porque senão realmente você não vai conseguir. Então, pegando essa deixa aí da tua fala, a importância de você procurar profissionais, né, em todas as áreas, não só da parte nutricionista e de fisioterapia, mas do médico, nutrólogo, do médico, enfim, de todas as especialidades, psiquiatria, né, parte emocional muito importante. Não tentar sozinho, não tem como conseguir sozinho. É verdade. Não tem como. É uma doença realmente que te domina em vários aspectos, em vários sistemas do teu corpo, e que precisa de ajuda, senão você não sabe nem por onde começar, né? Começa de uma forma errada e chega lá no meio, poxa, não consegui, então é isso a minha vida, eu vou me aceitar, e começa a se aceitar daquela forma e vai só virando uma bola de neve. Então, tu estava falando, eu estava lembrando disso, né? Como é importante o acompanhamento profissional. E com relação à pergunta, mais ou menos a mesma resposta da primeira, né? A gente tem essa participação dos exercícios, porém, sozinho a gente não vai fazer milagre, principalmente com relação à perda de peso. Não é papel do fisioterapeuta levar a perda de peso. É papel do fisioterapeuta andar em conjunto com outros profissionais para que você chegue ao seu alvo de forma saudável. Parte do fisioterapia saudável, sem dor, ou com o mínimo de dor possível ali. Correto. Dentro do quadro daquele paciente, dentro do que ele se encontra, de todos os anos que ele passou, né, construindo aquele corpo ali obeso, e passando por esse processo de desconstrução. Então, a gente entra justamente para minimizar essas consequências da obesidade, né? E a principal consequência que eu vejo a fisioterapia atuando é justamente na parte muscular, né? Principalmente essa musculatura mais intrínseca, mais interna, justamente para dar mais estabilidade e ele conseguir executar aquele esporte. Por exemplo, corrida é um esporte de alto impacto, né? Então precisa ter uma estabilidade boa, tanto de coluna quanto de quadril, de joelho. E aí a fisioterapia entra com exercícios direcionados para isso. Agora, assim, dizer qual exercício, cada caso é caso. Cada caso é um, né? A gente precisa analisar, avaliar o que realmente está ali em déficit para a gente poder estar ganhando com relação à parte muscular. E outras questões também, as estruturas articulares, elas vão sofrer, né? Você está em sobrepeso ali, você vai ter muita carga sobre aquelas articulações. Existem estruturas ali fibrocartilaginosas que elas, pelo passar dos anos, já sofrem um desgaste normal, fisiológico. E aí, com a obesidade, com o excesso de peso, má postura também, né? Porque o excesso de peso acaba diferenciando um pouquinho ali o teu centro de gravidade, então a tua postura também vai sofrer alterações por conta disso. Aí a gente também precisa intervir nisso, porque pode gerar ali um desgaste articular em decorrência desses fatores. Perfeito. Doutora Mayra, quais são os principais mitos ou equívocos que as pessoas têm sobre a obesidade e sua capacidade de se tratar? Como você ajuda a desmistificar essas ideias e motivar os seus pacientes? O mito, eu sempre falo isso, né? Eu até falei agora há pouco. Eu não vou conseguir. Já tentei tudo. Muitos pacientes falam. Eu já fiz todos os tipos de dieta, doutora. Eu já fiz tudo que a senhora pode imaginar. Todos os tratamentos, gastei não sei quanto. Eu costumo falar uma coisa, vou até abrir um parêntese aqui para isso. Fica à vontade. E vocês acho que vão concordar comigo. Quando a pessoa quer emagrecer, ela tá tão desesperada por esse resultado, principalmente se ela puder comprar. Então, se você promete que fulano de tal vai emagrecer e vai custar 20 mil reais, ela vende o carro para poder emagrecer. Por quê? Porque ela vai comprar. Porque ela vai ter uma facilidade
para perder. Então, os tratamentos com medicamentos, cirurgias e tal, eles fazem ali os olhos brilharem porque ele tem uma certa facilidade. Você vai fazer um esforço menor. Eu não estou dizendo que não tem esforço, mas é um esforço bem menor do que sem essa facilidade. Então, eu sempre falo, quando a pessoa quer emagrecer, se existir, se houver essa promessa de que vai conseguir, ela faz o que for preciso. E eu já vi pacientes gastarem muito dinheiro. Mayra, eu tenho um paciente que falou assim, gastei o valor de um carro popular, não resolveu meu problema. Nada. E não vai, assim, porque o que eu falo que tem que ter, que o que o Rodrigo falou, rapaz, eu acordei e disse, meu Deus, eu preciso mudar de vida. Precisa ter muita vontade. Demais. Parte da pessoa. Né? Da pessoa. Então, quando chega, por exemplo, um adolescente no meu consultório, eu falo assim, mas tu veio aqui porque tua mãe te trouxe ou porque tu queria vir? Não, eu vim porque minha mãe me trouxe. Então, bora conversar, porque eu quero que você tenha essa vontade. Eu quero que você tenha vontade mais do que sua mãe de emagrecer. Então, uma coisa que eu falo, não é impossível. Primeiro mito, é impossível um obeso mórbido emagrecer sem cirurgia? Não é impossível. Não é impossível. Primeiro que a gente tem um exemplo aqui de quem acordou com 4 meses e estava fazendo prova de triatlon, gente. E a produção que põe uma foto aqui do meu e-book, pode seguir. Eu quero ver. Então, assim, o que eu falo para os meus pacientes é... Primeira coisa, eu acredito demais nos meus pacientes. Eu acredito muito que você vai conseguir. Primeira coisa, você saiu de casa, veio no consultório com a esperança de que vai conseguir mudar de vida. Eu acredito demais nos meus pacientes. Eu tenho uma paciente, ela me emociona muito. Eu me emociono muito com os depoimentos dos meus pacientes. Eu sou tipo tu, sou emocionada. E ela tá até viajando agora. Sempre tem uma história muito bonita. Ela tá até viajando agora. Ela já perdeu 30 quilos. E ela é uma menina muito nova, tem 22 anos e tudo. Ela chegou assim pra mim e me marcou muito. E eu nem tô falando de nenhum outro profissional, não. Mas foi o jeito que ela falou pra mim. Ela falou assim, Nutri, eu vim aqui porque minha outra nutricionista desistiu de mim. Porque, de fato, eu não dou resultado. Meu Deus. Ela falou, eu não dou resultado. Eu falei assim, pois eu não vou te desistir de ti. Eu vou te buscar na tua casa. Se tu não vier aqui, ela... Nutri... E aí, hoje ela já perdeu 30 quilos, a autoestima dela é outra, ela é uma outra menina. Ela faz atividade de física, tá fazendo uma viagem maravilhosa agora. Eu falo, cara, eu adoro contar a tua história. A outra também, assim, meninas novas e tal, e eu fico ali, eu motivo, eu mando mensagem, eu olho o Instagram, eu mando, meu Deus, tá linda, tá maravilhosa, tá perfeita. Meu Deus, tá meu orgulho. Eu gosto de ter isso porque eu sei que foi muito difícil. Então, essa é uma das minhas formas, é ter o paciente mais próximo de mim mesmo. E que eu não estou num pedestal nenhum, eu estou ali na vida, eu já tive problemas sérios de transtorno alimentar. Eu sofri com bulimia dos 14 aos 20. Então, eu sei o que é ter uma relação ruim com a comida. Eu conto a minha história para elas. Eu conto a minha história para os meus pacientes. Então, eu já vi milhares de casos ali aos meus olhos, vendo exames que eram de diabético para remissão do diabetes, tipo 2. Eu já vi muita coisa. Eu sempre falo isso. Então, é literalmente comemorar cada ganho. Vamos perder um quilo, vamos embora lá. Tu podia ter perdido mais, mas a gente vai fazer alguma coisa diferente esse mês. E vai ser isso bem daqui. Eu falo isso, eu trabalho de mãos dadas com o profissional da atividade física. Quem não é, eu falo que eu sou nutricionista esportivo porque paciente meu que não faz esporte vai fazer, porque eu sou insuportável. Eu sou insuportável. É isso aí. Quando eu tô dando palestra pra nutricionista, eu falo, gente, eu sou tóxica. Meus pacientes de corrida que não fazem musculação, eu falo, Mayra, tua voz aqui na minha mente é musculação. Eu faço isso. Porque eu falo o seguinte, não existe negociação pro sedentarismo. Exato. Não se negocia sedentarismo. Não. Porque eu tô não sei o quê. Não existe. É como escovar o dente. Eu falo pros meus pacientes. É como escovar o dente. É o hábito. Se você não escovar o dente, sua boca vai ficar podre. Você vai ter vergonha de falar com as pessoas. Você sentiria o mesmo se as pessoas conseguissem te olhar com um raio-x, você sendo sedentário. Você sentiria vergonha de ser sedentário. GG, chocado, a gravata não fechava lá em cima, eu tô chocada. Primeira foto. Irreconhecível. Essa segunda que eu estou com o Ray-Ban é o aeroporto de Nova York. Eu tinha acabado de comer 2 Big Mac. E aí embaixo...
É o uniforme da seleção brasileira de triatlo. Oh, meu Deus. Eu tive a honra de representar o nosso país no ano passado na Alemanha. Show, Rodrigo. E eu escrevi esse e-book com muito amor e carinho. E está lá à disposição no www.rodrigotriatleta10.com.br. A você, presentei um amigo, uma amiga, alguém que precisa. E fazendo isso também, você vai estar ajudando. Existe um local aqui chamado Bonfim. É a última vila remanescente dos portadores de hanseníase. E eu abracei a causa dizendo que a hanseníase tem cura. Diga não ao preconceito. Então toda a renda do e-book é canalizada para ajudar aquelas famílias, levando alimento, levando a proteína. Não é só uma cesta básica, a gente leva o amor, leva a proteína animal e o acolhimento a essas pessoas. E eu escrevi a minha história, são 50 páginas, tá? E eu tenho certeza que tá aí, a prova viva. Essa foto de cima, gente, olha lá, a gravata não fechava o colarinho da camisa. E era uma GG com 1,62 m. É chocante. Sabe, assim, é algo chocante. É muito emocionante, inclusive, inspirador. Você olhar agora a foto ali, ó. Quando eu imaginei na minha vida, aí volto da Alemanha e tal, aí o ano passado, para fechar o ano, a Polly cuida de mim, de fazer a minha soltura, meu recovery. Ela fez para mim viajar em novembro para os Estados Unidos, fui participar do triatlo mais antigo do mundo. Em 1974 ele nasce em San Diego, na Califórnia, ele se torna famoso no Hawaii. Mas a história do triatlo, doutora, ele nasce em 74 num clube de San Diego, Califórnia. 3 amigos se desafiaram e a brincadeira rola até 78. Em 78 se oficializa o triatlo na Califórnia. E Newport Beach, Califórnia, que é a praia do lado de San Diego, fez 45 anos no ano passado, na mesma praia, no mesmo lugar a competição. E vou lá e cravei o 5º lugar no triatlo mais antigo do mundo. Em outubro, voltando um pouquinho, vou a Brasília. Fábio Sobral também, nosso amigo, treina conosco, viaja comigo, também está classificado. Vou buscar a vaga para a Espanha esse ano em outubro. O Mundial vai ser na Espanha. Quando eu chego aqui, ele me manda um WhatsApp e disse: cara, tu viu quem tu comeu, quem tu deixou para trás? Eu falei: não, Fábio, o tricampeão brasileiro de triatlo, Dima Sálvia. Você deixou o cara 5 posições atrás de você. Gente, disso ali, ó. Deixar o tricampeão brasileiro, eu só acredito porque tá aí os dados. Porque se alguém chegasse para mim e contasse a minha história, eu tô abrindo meu coração pra vocês, e não me desse uma prova física, eu não acreditaria. Sim, sim. Porque é muito resultado. Tem gente que passa a vida toda em busca de um troféu. Então isso hoje, graças a Deus eu entendi isso. Isso não é para o meu glamour, não. É para mim provar às pessoas que se pode fazer, se pode transformar, e que de mãos dadas com pessoas como vocês, especialistas, a nossa jornada se torna mais fácil e acolhedora. Porque vocês têm um papel fundamental demais na nossa vida. E nós devemos gratidão a vocês. Porque se vocês também não grudassem na nossa mão e dissessem: não, você vai conseguir, você vai vencer seus desafios próprios, você vai vencer a obesidade. É um dia após o outro, o resultado vai vir com a sua determinação. Faça o que eu estou colocando aqui na mesa, coma isso daqui. Rodrigo, vai por esse caminho, ó, fiz o recovery em ti, você está preparado, não deixe juntar nódulo. Então, é um conjunto da ópera. Então, por favor, você que vai ver esses 4 episódios desse podcast, eu te peço, até pelo amor de Deus, se ame a si próprio, ame a sua família, os seus filhos, seus netos. Você precisa viver bem, você tem que envelhecer bem. Essa vida aqui é uma só. E nós temos que passar nela e viver bem essa vida. Por isso, até o último dia da minha vida, eu vou morrer fazendo isso daqui, e igual a doutora disse, e brigando, e gritando, e gravando um vídeo, e mandando o cacete no seu lombo, até você vir pro lado de cá e praticar esporte, porque esporte é vida. É isso mesmo. Poxa, não tem como não se emocionar, né? E tipo, agradecer a Deus, porque eu acho que essa é a beleza da nossa profissão, né? É demais. A gente se deparar com pessoas que
que a gente ajuda, de certa forma, a alcançar os seus objetivos, as suas conquistas. E eu acho que o que tu deixou para trás, além, né, desse atleta, foi tu mesmo. Esse cara aqui, tu deixou para trás. Deixou, exatamente. Para que tu te encontrasse de verdade. Que esse cara aqui é o Rodrigo, de verdade. Né? Exatamente. Deus deixa todo o processo. Eu acho que a gente tem tudo nas mãos. Só falta a gente agir. Agir para alcançar aquilo que já está na mesa. E, Rodrigo, eu acho que tu é a pessoa que melhor pode falar isso aqui entre nós três. E eu falo muito isso para os meus pacientes. Sobreviver é muito cansativo. Viver é o propósito de Deus. É o propósito. O propósito de Deus para a nossa vida não é sobreviver. Viver cansado, só pensar em pagar conta e tal. Eu falo, gente, e sobreviver é muito cansativo. Viver de forma ruim é muito ruim. As minhas pacientes têm problema intestinal. Nossa, eu tô acostumada com prisão de ventre. Não se acostuma a viver mal, não. Porque quando tu estiver vivendo bem, tu vai dizer, meu Deus do céu, obrigada. Existe uma vida boa. Tu fala assim, né? Tu sobrevivia ali. Sobrevivia com prazeres ali momentâneos e tal. Mas hoje ele vive com abundância. Ele tem uma vida com propósito. Então, viver com propósito é muito bom. Eu falo para as minhas pacientes, nesse caso, principalmente para minhas pacientes mulheres, eu quero que tu acabe o ano e diga assim, o que eu fiz de diferente na minha vida? Esse ano, eu comecei uma dieta, eu emagreci, eu fiz um esporte novo, eu comecei um negócio na internet, eu comecei um podcast, eu fiz uma coisa nova. Eu viajei para correr, coisa que eu nunca pensei na minha vida. Faça uma coisa diferente, porque você acabe o ano e fala assim, não, eu não só paguei conta, dormi, acordei. Não, tem que ter uma vida com propósito. E isso é o grande diferencial. E não é o propósito. Eu sempre falo, o propósito de Deus pra gente não é sobreviver. É viver em abundância. É viver em abundância. E para isso a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Terceira e última pergunta da série para vocês. Poliane, você poderia compartilhar alguns casos de sucesso nos quais a fisioterapia desempenhou um papel significativo na jornada de uma pessoa obesa em direção à cura? Certo. Você já teve algum paciente que estava em tratamento? Acho que é isso que ela queria passar aqui, a internauta. Obeso, e intervir na obesidade, como eu falei, né, anteriormente. Lembrando que, gente, meu caso, 1,62 m, eu tenho que ter 65 kg. Se eu já tiver 75, eu já estou sobrepeso, tá? É porque às vezes a gente fala obesidade e acha que é só essa quando está exorbitante, né? Até o teu paciente, graus, o Betão, tomou um susto, ele participou do primeiro episódio, o Dr. Francisco aqui. Aí o Betão falando, não, então eu vim por esporte e tal, mas eu não era obeso. Aí eu falei, Betão, qual é a sua altura? 1,70 m, isso aqui. Quanto você pesava? 90. Voltei pro doutor e disse, não, você era o Betão, deu um susto na cara. Ele falou, você era obeso. Porque já tem uma porcentagem, né? Então, bora lá, doutor. Desculpa ter cortado, Eu tenho um exemplo, né? Eu mesmo sou um exemplo. Quando eu era adolescente, puberdade ali para adolescência, eu cheguei a grau 1 de obesidade. Eu era muito magrinha quando criança, e aí nessa fase eu ganhei um pezinho assim bem considerável e passei por esse processo, né? Comecei com hidroginástica, a médica indicou hidroginástica e tal, ficava lá com os senhorzinhos, era bem divertido. E aí, depois que esse processo passou, eu fui pra academia, né? Lesionei meu joelho e tal. Tive uma pausa, mas depois voltei dessa forma que eu expliquei logo no início do podcast, né? Quando a gente estava começando a conversar. Com relação aos pacientes, tive alguns pacientes obesos, justamente com esse quadro que eu mencionei anteriormente, né, de problemas articulares, pouca massa magra. O obeso sente muita dor, né? Muita dor. O obeso sente muita dor. Muita dor. E é um processo difícil, porque às vezes tu precisa fazer técnicas manuais. E é mais difícil porque você não consegue chegar. Exatamente. Não consegue alcançar músculos que são muito profundos. Até para dobra. A gente não consegue pegar a dobra do obeso. A pessoa que não é obesa, a gente já tem uma certa dificuldade de alcançar alguns músculos, imagina, né? Quando você tem ali várias camadas para poder alcançar. E a própria dor mesmo, durante a manipulação, acaba sendo mais sensível por conta do tecido gorduroso e do processo inflamatório que ele está ali de forma bem generalizada mesmo, né? Então, realmente é um trabalho que precisa ser multidisciplinar, não tem como ser sozinho. Mas a gente consegue, né, amenizar os processos dolorosos, né, melhorar aí
o andamento do processo degenerativo, né, diminuir aí, esse tempo, aliás, aumentar esse tempo, né, do processo degenerativo, reforçando musculatura, sempre com exercícios físicos. Até a Rosana mencionou aqui, né, com relação à reabilitação, ser sempre voltada com a prática da atividade física. A gente tem técnicas manuais, mas a prática dos exercícios, elas são fundamentais para a gente alcançar realmente um quadro de sucesso. E aí eu tive alguns casos, principalmente pós-cirurgia bariátrica, né? Como eu falei anteriormente, tem uma perda de peso muito, muito rápida, né? E o músculo ali não acompanha, começa o exercício, a prática de atividade física já muito próxima, alguns já começam muito próximas já da cirurgia, e não constrói aquele músculo forte o suficiente para sustentar aquele novo corpo, naquele novo prumo, naquele novo centro de gravidade. Então, precisa de todo esse processo adaptativo, trabalhar a postura, né, desse paciente, conscientização da ativação muscular ali, que praticamente não tem... Eu tinha até uma imagem que era para eu ter trazido, da ressonância, mostrando o diâmetro do músculo normal, né, da coluna, bem gordinho assim, ao lado da coluna, sustentando, e o diâmetro de um obeso. Branco, né? Totalmente tomado de gordura não e muito sustenta, né? fino. Não tem como sustentar. Se não sustenta, você vai ali gerar um processo degenerativo. Você vai ter compressões a nível dos seus discos intervertebrais, que amortecem, né? Que tem essa função de amortecer. Mas se não tem sustentação, se não tem músculo segurando, como é que você vai fazer isso? Então, a gente atua justamente nisso, conscientizando através de exercício, através de eletroterapia, através de vários recursos que a gente tem para poder gerar essa nova contração ali e voltar a sustentar aquela coluna e possibilitar com que ele pratique atividade física, principalmente uma atividade de impacto, de forma segura. Enquanto isso não acontece, a gente tem outras formas, por exemplo, a hidroterapia, né, onde você tem a redução ali da força da gravidade atuando, e aí você consegue ativar esses músculos de forma mais segura até que chegue um nível que a gente possa realmente colocar o paciente num impacto maior. Perfeito. Doutora, a última pergunta aqui da internauta da senhora. Para quem está lutando contra a obesidade, quais são os primeiros passos práticos que você recomenda? Existe uma abordagem específica que você considera mais eficaz para iniciar esta jornada rumo à saúde e ao peso ideal? Obrigada mais uma vez pela pergunta. Sim, né? Eu tenho uma abordagem mais comportamental para esses casos de obesidade mais grave, né? E por que comportamental? Porque precisa haver uma mudança de comportamento. Precisa haver uma mudança de vida. E essa mudança ela não pode ser a curto prazo, ela tem que ser para a vida inteira. Porque o calcanhar de Aquiles de todo obeso sempre vai ser a obesidade. Tu pode estar pesando 60 quilos. Teu calcanhar de Aquiles vai ser a obesidade. É uma coisa que tu vai sempre... Até o fim da tua vida. Até o final da vida. É igual o ex-viciado. Ele vai... igual o ex-viciado. Por hoje eu estou limpo. É exatamente isso. É isso aí. É exatamente isso. É isso aí. E eu falo para os meus pacientes que cada pessoa tem sua cruz. É isso aí. O seu pode não ser obesidade, pode ser um transtorno alimentar, pode ser um problema emocional. Enfim, cada pessoa realmente tem a sua cruz. O do obeso é a obesidade. Ele pode estar pesando 60 quilos, ser eutrófico, ser triatleta, a obesidade vai estar ali. Vai estar ali. E ele tem que prestar atenção. Uma brecha que eu der, ela me pega. Exatamente. É isso aí. Então, por isso que eu sempre falo, precisa haver uma mudança de comportamento. Essa é a minha abordagem principal com quem é obeso. As mudanças simples, que foi a primeira pergunta, a primeira mudança é você comer em casa. Falou tudo. Coma em casa a comida da sua casa. Lógico que inicialmente o problema é que o obeso e as pessoas com obesidade, elas têm aquela necessidade de coisas muito palatáveis. Então é muita gordura, é muito açúcar, é muito tudo. Mas se você comer em casa, você já consegue controlar muito mais. Primeira coisa, aquela coisa que já é meio que clichê, descascar mais, desembalar menos. Sim. Começa comendo comida de verdade, comida de casa, arroz, feijão, salada, carne. Arroz, pão com ovo de manhã, uma sopa à tarde, um cuscuz à tarde, enfim. Comendo comida de casa, você já começa. Sabe o que eu sempre falo para meus pacientes? Uma vez eu falei para uma adolescente
14 anos, ela perdeu 5 quilos em um mês, porque eu falei pra ela assim, vamos fazer um acordo nós duas, porque ela morava só aqui, ela tinha um recurso, então ela morava só com uma funcionária. E ela pedia iFood todo dia. Eu falei, vamos deixar o iFood por um mês. Eu te peço um mês pra tu desinstalar o iFood. E ela fez isso, ela perdeu 5 quilos. Comendo comida de casa. Comendo tapioca recheada, comendo comida de casa. Primeira coisa, coma comida de casa. Saia do sedentarismo. Começa, eu sempre falo, é uma caminhada que vai começar? Tá te tirando do sedentarismo? Faz. Depois a gente vai mudar isso aí. Exatamente. Mas saia do sedentarismo. Nem que seja para dançar uma zumba naquela praça perto da tua casa. Saia do sedentarismo. Comece a comer em casa, descascar mais, tire os embutidos, os enlatados. Isso aí tem muito sódio, muita gordura. Esses alimentos são extremamente gordurosos. Então, isso também já vai fazer muita diferença. Só para terminar, eu sei que o tempo já encerrou. Cada pessoa lida com o luto de uma forma diferente, né? A minha família, a gente perdeu o meu pai. O meu irmão, na primeira semana, engordou 6 quilos. Porque era o jeito que ele conseguia lidar com a tristeza. Com a perca dele. Com a tristeza. E aí, meu irmão engordou um pouco e tudo. Essa semana, eu tô ali na luta com ele. Mas a pessoa tem que querer muito, eu sempre falo. A pessoa tem que querer. Ele falou, Mayra... Ele disse, tu vai ver. Ele me disse essa semana. Eu vou... Você ter orgulho e tal, não sei o quê. Aí ele me mandou uma mensagem. Maninha, eu perdi 5 quilos essa semana. Aí sabe o que ele me disse? Que a única coisa que ele fez... Porque ele ainda não tá seguindo nenhuma dieta minha, não. A única coisa que ele fez essa semana foi tirar o açúcar. O açúcar. Eu tomava radical. Eu disse no episódio anterior... que os produtores de açúcar deveriam ser fuzilados no paredão. Eu sou radical com isso. Eu radicalizei. Eu tirei açúcar da minha vida, refrigerante e doce. Eu não como. Eu radicalizei. Eu não ponho na minha boca. E não vou pôr até o último dia da minha vida. Nem suco natural, doutor, eu tomo. Mas é isso que eu falo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe de onde ele vem. A gente tem que respeitar. Você fala assim, Mayra, é uma abordagem que tu faz? Não. Tem gente que come o docinho e consegue. Mas ele tem problema com obesidade. E sabe baseado é uma em coisa dele. Que eu tracei essa meta? Na cura do cleptomaníaco. Ele não tem cura. Tem sim, eu vou dizer pra você qual que é. Põe sempre uma pessoa junto com ele. Ele não vai roubar. Sempre alguém vigiando ele. E é o que eu fiz. Eu policio a mim mesmo. Eu determino. E eu coloquei isso na minha vida. É isso. Até o último dia, nós vamos lutar com essa ex-obesidade da nossa vida. Exatamente. Não é que não te define. Não te define, mas tu sabe que ali tem aquela certa dificuldade. Uma outra coisa que eu falo, que a genética, existe a genética da obesidade, né? Ela é passada de pai para filho. É a única coisa que você passa, se você emagrecer, você não passa o gene da obesidade. Mas você é obeso, você passa pro seu filho. Você passa o gene da obesidade. Você podia ser magro a vida toda, engordou, tá com 150 quilos, engravidou sua esposa. Passa o gene da obesidade. A genética, ela não é uma sentença. Não é porque na sua família teve alguém com câncer que você vai ter câncer. Ela não é a sentença. Mas ela te diz pra onde tu pode ir. Exatamente. Então você tem que se cuidar. Ela dá um norte. Então você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. E tem gente da obesidade, tem que se cuidar. A vida toda. A minha família, quase todos, da minha avó, todos foram cardiopatas. Eu tenho que me cuidar. Tenho que me cuidar. Porque eu sei qual é o norte. Exato. Se eu não me cuidar, é pra lá que eu vou. Então, gente, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Contem comigo no meu Instagram. Obrigado, eu sempre ia dizer agora. Disponível. Então, obesidade tem cura? Tem, com certeza. Diga suas redes sociais aí, o pessoal que pode te seguir. E uma mensagem, no final a gente chama de coração para coração. Aquelas pessoas que precisam ouvir uma mensagem fulminando no coração delas. Eu sei. Gente, muito obrigada. Meu Instagram é Mayra Tirza Nutri. Eu trabalho com isso há alguns anos e eu sou muito feliz em ver o resultado dos meus pacientes. Eu falo isso direto, eu falo, cara, eu me emociono de fato com os meus pacientes com consultório. Eu falo, eu fico, nossa, eu nem acredito que eu tô vendo esses exames aqui, que isso aqui saiu disso aqui para isso aqui. Muito obrigado por me dar a oportunidade de acompanhar, de fazer parte disso aqui. E eu quero dizer que se você está passando por esse problema, se você tem sobrepeso, obesidade, tem sim uma saída. Eu tenho certeza que você consegue. A gente não vai longe, a gente vai aqui
com o nosso parceiro que está aqui contando a história, se emocionando com a gente. Existe sim uma saída. Você tem que se cercar de pessoas queridas, pessoas que vão lhe acolher, pessoas que vão lhe apoiar, e você tem que tomar uma decisão. O primeiro passo, na verdade, é uma decisão. Depois disso, conta com a gente, que a gente está aqui querendo te abraçar, querendo cuidar de você, e vai dar certo, tenho certeza. Obrigado, doutora. Doutora Poliane, suas considerações finais, sua mensagem de coração para coração e as suas redes sociais também, onde podem te encontrar, consultar. Bom, eu agradeço, né? Foi um papo muito gostoso, muito legal mesmo. Acrescentador, assim, não só para a gente que está aqui, mas com certeza para quem vai assistir esse podcast, né? E eu espero que realmente alcancem pessoas que estão passando por esse processo, né? Esse momento da obesidade, porque é momento, né? Se você chegou até esse ponto, você tem também o mesmo caminho, ou outro caminho, na verdade, para poder voltar a ser quem você é, assim como ele voltou, né? A ser o Rodrigo da forma que ele foi criado. Ele se encontrou. Você também pode, né? Todo mundo tem essa possibilidade, como eu falei. Já está aqui, as possibilidades já estão aqui. Só falta a gente caminhar através delas. Deus já colocou. Vamos caminhar através delas. Para isso existem profissionais, existem pessoas que estudam sobre isso e que podem ajudar você. Tá? Não se sinta só, não faça nada sozinho. Procurem profissionais, procurem pessoas que realmente possam te ajudar e procure... e nesse processo, na verdade, acaba que você vai encontrar pessoas que também estão vivendo dessa forma que você vai precisar viver. Então, se cercar dessas pessoas vai te ajudar muito. O meio faz muita diferença. O meio. Vai te ajudar muito. Infelizmente ou felizmente, a gente vai deixar algumas pessoas para trás, alguns hábitos para trás e começar novos hábitos, conhecer novas pessoas com uma mente diferente que vai transformar a nossa mente também. Né? Então, é um processo que no início, principalmente, é bem difícil, bem doloroso, mas depois ele vai se tornando muito prazeroso. E a gente fala por experiência própria, né? Ela passou por alguns processos de transtornos alimentares. Eu também passei por um processo de emagrecimento. Ele nem se fala, né? O maior exemplo aqui nessa mesa. Então, é possível. Em resumo, a minha mensagem é que é possível. Tudo na vida é possível e basta a gente decidir. Não feche os ouvidos para quem quer o bem da gente, por mais que seja às vezes impactante alguma coisa que você ouça, poxa, parece que ele não me entende. Entende, principalmente ele aqui, ele passou pelo processo, então ele entende, ele às vezes pode falar de forma um pouco mais intensa, assim, mas é para o seu bem, sempre é para o seu bem, tá? Se reconheça, se enxergue. Só um exemplo, assim, tem um paciente meu que ele falou, Poli, ele mostrou a foto dele. Hoje ele é maratonista, assim, apaixonado por maratona. E aí ele olhou no casamento dele, né, a foto dele. Foi ali que eu reconheci que eu realmente estava obeso. Porque eu me achava gostosão, eu me achava lindo, maravilhoso. Não que a obesidade, né, torne a pessoa feia, não é isso que eu quero dizer. Mas ele se enxergou ali de outra forma, né? Então, é isso, é mudança de mente, é mudança de olhar mesmo para si de uma forma mais carinhosa, mais amorosa e, de fato, querendo melhorar em vários aspectos na vida. Redes sociais. Polifísio com 2 L's e Y, underline, e tem também a Fisiokinese, que é fisio.kinese underline. Obrigada. Gente, muito obrigado por terem aceitado o meu convite. Esse programa, esse episódio, eu não poderia fechar de outra forma tão especial, com pessoas tão maravilhosas e apaixonadas pelo que fazem, como vocês duas. Querido, fica aqui a mensagem desse 4º e último episódio desse tema. Está disponível no YouTube, Esporte é Vida, canal Esporte é Vida, e no Spotify também, Esporte é Vida. Se você quiser ajudar a manter esse programa, o Pix é gabrielsv1073@gmail.com. Forte abraço a todos vocês, fiquem bem, se levantem e tenha certeza disso, que se você predeterminar, junto com todos esses profissionais e as mãos poderosas de Deus, você vai alcançar os seus propósitos, os seus objetivos e vai realizar sonhos jamais imaginado nas suas vidas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Esporte é? Vida. Esporte é? Esporte é vida. É vida. Tchau, galera!